Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí, irmãos, nessa noite de hoje. Jesus está aqui neste lugar, né? E isso é o mais importante. Jesus, certa vez, ele falou, a casa do meu pai será chamada casa de oração. E essa aqui é uma casa de oração também, né? Muitas vezes nós podemos até pensar, por que que Deus nos enviou para este lugar? Às vezes nós nem temos a resposta, irmãos, perfeitamente, né? Mas nosso Deus, Ele tem. Ele sabe qual foi o propósito de nos enviar para este lugar. Então, se foi Ele que nos enviou, é porque o propósito dEle neste lugar ainda vai se revelar na minha e na sua vida. E eu quero agradecer, né, por cada vida que se faz presente aqui nessa noite, os congregantes que vieram, agradecer a vida da minha prima também, né, de João Paulo. E temos alguns irmãos que já avisaram que não vinham hoje, está com enfermidade. Agora, os irmãos que congregam aqui, irmãos, e que não vieram, né, que eu não sei qual o motivo, Deus o sabe, depois de tanto tempo sem culto, isso eu confesso que até preocupa um pouco, né? Porque esses dias que nós ficamos sem culto, irmãos, nós já estávamos ali, né? Já estávamos ali doidos para voltar aos cultos, já estávamos ali ansiosos. Esses jovens aqui, né, trabalharam dobrado. Nós vimos ali a empolgação deles, né? Doido para voltar logo o culto para a gente adorar o Senhor, né? Os irmãos, as irmãs que nos ajudaram aqui também. E eu falei, rapaz, mas como é ruim ficar sem cultuar o Senhor. Como faz falta, irmãos, ficar sem cultuar o Senhor. E aí, no lugar da gente trabalhar 2 horas, 3 horas por dia para deixar pronto, a gente trabalhava 4, 5, 6 horas. Até hoje, pouco antes do culto, a gente estava trabalhando, irmãos. Chegamos até atrasados, né? Mas Deus, Ele nos deu a vitória nessa noite. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 15. Vamos ler apenas um versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 15, né? Seu Luiz também, chegamos aqui, o seu Luiz já estava, né? Eu falei, já achou até o endereço. Seu Luiz, irmãos, ele realmente é um sujeito muito esperto, né? Ele não dá mole para o Satanás, né, seu Luiz? Já achou o endereço, já está aqui nessa noite adorando ao Senhor. E chegou antes que o pastor. Parabéns, viu, seu Luiz? Deus abençoe. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Palavra de Deus. Não achou ainda não? Mas é BD para você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Quem achou, dá um glória a Deus. A palavra de Deus diz, assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Vou repetir. Assim de boa vontade, quando nós fazemos a obra de Deus, tem que ser de boa vontade, meus irmãos. O apóstolo Paulo falando aqui, assim de boa vontade, por amor de vocês, porque é por amor a Deus e por amor às almas também é que nós fazemos a obra do Senhor. Aqui diz, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho. Irmãos, muitas vezes, né, nós temos até que gastar aquilo que nós temos, né? O que o pastor já gastou este mês também, né? Além das ajudas dos irmãos, o pastor gastou tudo que tem, irmãos. Mas Deus vai devolver tudo em troca também em nome de Jesus, né? Aqui fala, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Eu acho que o Joabe não se desgastou muito não, né? Joabe trabalhou um pouquinho, daqui a pouco eu conto um pouco. Eu me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Irmão, já parou para pensar? Quantas vezes a liderança, né, dá o sangue, dá o suor. A linha de frente da igreja, os irmãos podem se sentar. Quantas vezes os pastores, as lideranças, a linha de frente da igreja, porque toda igreja tem a linha de frente. Você sabia dessa? Toda igreja tem aqueles que são mais participativos. Mas eu tenho aqui uma notícia boa para cada um de nós. Todos nós podemos ser linha de frente, é só nós pedirmos a Deus, irmãos. Como minha esposa citou, né, o irmão Marcelo, ele estava, né, recém-operado ali, fez uma cirurgia na perna dele.
Mas ele falou, pastor, eu quero pintar lá a igreja. Deixa a chave que eu vou pintar a igreja. Confesso que eu me preocupei também. Falei, meu Deus do céu, está recém-operado, irmão, não deixa. Mas o irmão insistiu e eu vi que era de boa vontade. Eu vi que ele queria fazer isso. Deixei a chave, irmãos, e no outro dia encontrei a igreja pintada, né? Ele que fez essas faixas aqui, pintou a igreja e foi de boa vontade também. Então Deus abençoa. Nosso irmão João Paulo, estou até sem graça, João Paulo. Tanto que João Paulo ofereceu ajuda e toda vez, né, que ele oferecia, já tinha vários irmãos aqui ajudando. Às vezes eu pensava, não, mas eu tenho que correr ali, fazer uma coisa aqui. Mas agradeço de coração, viu, irmão João Paulo, que você ofereceu também ajuda. Os irmãos que ajudaram, de qualquer forma que você ajudou, né, ou vindo aqui, ou de outras formas, com dízimo, com a oferta, com a ajuda, com a oração, que Deus abençoe a vida de cada um. E nessa noite, irmãos, eu quero, né, até contar com a compreensão de todos, porque eu pretendo não me demorar muito hoje, né, porque como minha esposa falou, foi muitos dias de trabalho, e eu estou até aliviado, irmãos, porque foram muitos dias, mas hoje nós estamos inaugurando e Deus, Ele nos deu a vitória. Confesso que quando cheguei aqui de manhã, já tinha até divulgado que nós iríamos inaugurar hoje. Cheguei aqui de manhã ainda aquela bagunça, irmãos. Ferramenta para todo lado, cheio de terra, cheio de poeira, cheio de lixo daqui das construções, né? Ainda tendo que arrumar várias coisas. Falei, meu Deus do céu, me dê graça, Senhor. Eu cheguei aqui, acho que eram umas 6 e pouco, 7 horas da manhã, e pensei, vou pintar essa calçada antes que venha a chuva, né? Falei, Deus, segura um pouquinho essa chuva, para que eu venha pintar essa calçada. Já dei uma mão ali de tinta na calçada, né? Passou um pouco, chegou a nossa irmã Laiane, chegou minha esposa também. E começaram aqui a limpar, e mulher é um bicho organizado para limpar as coisas, irmãos. Porque homem olha para um lado, olha para o outro e pensa, por onde é que eu começo? Aí homem mexe aqui, mexe ali, quando vê que não consegue fazer nada. Quando vê que não, ele pensa que está arrumando, mas ele está bagunçando mais. Mas as mulheres chegaram aqui, irmãos, rapidinho mudou o ambiente. Ficou tudo limpo, tudo organizado. Falei, graças a Deus, Senhor, te dou glória. E na hora de dar a segunda mão de tinta nessa calçada, começou a ventar. Falei, mas tem que dar a segunda mão de tinta. Começou a ventar e começou a cair folha e terra para todo lado. Falei, Jesuíno, nós vamos trabalhar agora em parceria. Eu vou pintando e você vai varrendo, né? Aonde você for varrendo, depois eu vou pintando. E o Jesuíno brigando com as folhas ali, e eu vi que o Jesuíno estava perdendo para as folhas. Aí eu falei, Senhor, o Senhor tem o controle sobre a natureza. Pare um pouco esse vento, Senhor, para que a gente possa concluir essa obra, irmãos. E aí, irmãos, quando viu que não estava tudo limpinho, o vento parou, conseguimos concluir, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Às vezes somos nós que não pedimos. Às vezes queremos fazer com a força do nosso braço, brigar com a sujeira, brigar com as folhas igual Jesus estava, né? Mas às vezes é falta de pedir. Quando eu pedi para Deus, orei ao Senhor, Deus, Ele operou esse milagre, né? Porque às vezes nós pensamos que milagre são só coisas extraordinariamente grandes, mas não. Os milagres são nas coisas mais simples da sua vida também. Você está aqui hoje é um milagre também, irmãos. O testemunho que a minha prima deu é um milagre de Deus. E Deus mostrou para minha esposa, né? Deu até um sonho para minha esposa que a minha prima, né, ia chegar com essa notícia. E ela chegou, sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus, Ele mostra, irmãos. Então nós somos muito felizes com o que Deus tem feito em nossas vidas. E aqui eu quero agradecer a Deus. Hoje é o dia só de agradecer. É agradecer a Deus e agradecer a todos que nos ajudaram. Ainda faltam alguns detalhes. E pode ser que no primeiro momento você estranhe um pouco. Porque toda mudança às vezes nos causa um pouco de estranhamento no começo. E eu vou contar um pouquinho como foi que Deus mostrou este lugar. Primeiramente, Deus ele mostrou para o Pedro. O Pedro viu ali a placa de aluguel e já ali começou a entrar em contato com a mãe dele. Falou, mãe, vamos lá, o ponto é bom, o lugar é bom. E a mãe dele, calma menino. Ele falou, vamos, senão alguém vai alugar. Aí o Pedro veio, conheceu, né? Primeiro ele conheceu só por fora. E o Pedro ele disse, irmãos, que o sonho dele era congregar, né, ter um ministério onde não tivesse goteira. O ministério onde tivesse laje, para não ficar pingando nos equipamentos dele, né? Porque nós já perdemos mesa de som, já perdemos computador por causa de goteira. E Deus deu esse ministério com laje, né, irmãos? Agora para o meu filho ali. Vai ver que Deus ouviu a oração dele também. Então Deus mostrou para o meu filho, minha esposa depois viu. Aí minha esposa me falou e nós viemos aqui ver este lugar. Porque lá onde nós estávamos, né, o dono talvez ia precisar nesse ano, ele estava ali na dúvida se ia precisar, se não ia, né? Falou que ia me avisar se precisasse. Aí eu fiquei meio inseguro, eu falei, não, eu gosto de uma coisa mais segura. Vai que ele me pede o lote e eu não tenho lugar para onde ir ainda.
Como que nós vamos ficar sem congregar? E aí nós começamos a orar, pedimos a direção para Deus, e minha esposa, como ela é intercessora, porque eu vou trabalhar cedo, né? Muitas vezes ela fica ali orando, e tem um hino da harpa que diz assim: trabalhai e orai. Eu entendo que o meu chamado maior é para trabalhar e o chamado dela maior é para orar. Mas nós dois trabalhamos e oramos também, né? Mas aí quando a intercessora está ali intercedendo, Deus mostra, irmãos. Aí Deus mostrou para ela também. Aí nós viemos aqui visitar. Ela falou: William, vamos lá, tal dia. Eu falei: vamos. Aí quando eu cheguei aqui, o dono veio também, abriu, né, as portas aí. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu confesso que na primeira hora eu fiquei assim pensando: o que essa mulher tem na cabeça de me trazer para cá? Porque quando abriram essas portas aí, quando o dono abriu essas portas, eu estava olhando só para esse espaço aqui, ó. E aqui antes, irmãos, era uma oficina. E oficina, os irmãos já sabem, né? Pensa numa lojinha que estava bagunçada. Pensa numa lojinha que estava feia. O diácono Jesuíno está fazendo aí o vídeo, depois os irmãos vão ver, do antes e depois. E sabe o que eu aprendi? Uma das experiências que eu tive aqui é que nosso Deus é um Deus de transformação, irmãos. Este lugar estava todo acabado, mas agora este lugar está lindo e vai ficar mais lindo ainda. Não é assim nas nossas vidas também? Nossa vida antes estava toda acabada, irmãos, mas agora Deus está nos restaurando também, deixando a nossa vida linda como está deixando este lugar também. Mas a primeira impressão que eu tive quando eu entrei, fiquei olhando para cá e olhava, olhei essas pilastras, falei: rapaz, acho que não vamos dar bem com essas pilastras não. Acho que eu vou querer derrubar elas, né? Fiquei olhando. Aí depois trouxemos o diácono Jesuíno. A mesma reação que eu tive, o diácono Jesuíno também teve. E olhou, e botava a mão no queixo e pensava. E o Pedro também, o Pedro mexendo nos cachinhos dele. Quando ele mexe nos cachinhos dele, é porque ele está pensando, né? Aí eu, Jesuíno e o Pedro tivemos a mesma impressão. Será, Senhor, que é de Deus mesmo? É este lugar mesmo, Senhor, que o Senhor tem para nós? Mas a minha esposa empolgada: nossa, William, olha, William, aqui, ali, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. William, Deus tocou no meu coração, senti no meu coração. Eu pensei: o que é que essa mulher tem, moço? Lugar todo bagunçado. Mas eu falei: mas eu vou crer, porque ela é intercessora e Deus mostra para ela mesmo, né? Falou: pastor, aqui é um lugar aconchegante. E aqui nós vamos gostar muito deste lugar. Eu falei: amém. Então resolvemos fechar e começamos a trabalhar, colocar a mão na massa. Aí coloquei o aviso ali no grupo, né? Que não daria nem para fazer os cultos, porque ia ser muito trabalho, irmãos. Eu, quando olhei para esse lugar, eu já sabia que ia ser muito trabalho, mas que Deus ia nos dar a vitória. Porque nós temos um chamado nas nossas vidas desde o começo do nosso ministério. Desde o começo do nosso ministério, na Resgate ainda, sempre nós pegamos aqui, assim, em lugares totalmente acabados, lugares destruídos, irmãos, e Deus nos usa para transformar. Quando nós saímos, nós deixamos o lugar transformado e abençoados. Não pelo nosso próprio mérito, mas porque o nosso Deus é um Deus de restauração e transformação. E você crê que é isso que Ele quer fazer na sua vida neste ano, aqui neste lugar? Restaurar, transformar. E quando Ele quiser nos mandar para outro lugar, Ele manda também. Porque o mais importante não é a estrutura, o mais importante não é o tamanho, o mais importante são as vidas que são alcançadas em cada lugar. Já pensou se a igreja só quisesse ir para lugar luxuoso? Já pensou se a igreja quisesse ir só para lugar bonito? Quem ia abrir uma igreja no sol nascente quando estava começando? Quem ia abrir uma igreja em Águas Lindas de Goiás quando estava começando? Quem ia, irmãos, pregar para essas vidas se a igreja só pensasse em luxo? Então Deus, Ele sabe da missão de cada um. E aí eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um também que colocou a mão na massa, irmãos. Porque nós tivemos aqui, nós vamos evitar, né, de citar todos os nomes, porque eu posso esquecer de algum, posso ser injusto, ou pode criar alguma situação. Mas nós queremos dizer, irmãos, o que os irmãos fizeram aqui. Nós tivemos irmãos que vinham direto do trabalho, depois de um dia duro de trabalho penoso. Tinha irmãos que vinham direto do trabalho e vinham para cá, para a igreja. Já me mandava mensagem, eu estava no meu serviço, os irmãos já mandando mensagem. Pastor, hoje eu vou para lá, pastor, hoje eu vou para lá. Aí eu penso: mas eu nem cheguei ainda, você já está ainda abençoado. Às vezes estava chovendo e os irmãos: pastor, já estou aqui. Eu falei: mas eu nem cheguei ainda, está na chuva. Mas os irmãos vinham, irmãos. Sabe por quê? Porque os irmãos vinham com muito amor e com muita alegria no coração. E os irmãos ficavam aqui até 10 horas da noite, 11 horas da noite,
mesmo tendo que trabalhar no outro dia, levantando às 4 da manhã, às 5 da manhã, mas os irmãos vinham aqui para este lugar. Irmãos que trabalham sábado, irmãos que trabalham domingo, que só tem uma folga na semana, mas vieram para este lugar, ficaram aqui até 10 horas, 11 horas, os jovens, as mulheres, todos que vieram aqui colaboraram, os que oraram, os que contribuíram, nós agradecemos a todos. Porque quando nós começamos essa obra, aí eu fiz uma artezinha lá, e aí eu tive uma experiência com Deus, eu quero passar essa experiência para os irmãos. Eu fiz uma artezinha lá pedindo ajuda. E quem me conhece, quem conhece minha esposa sabe, quem nos conhece desde o começo, sabe que nós temos uma dificuldade de ficar pedindo. Nós não somos muito de ficar pedindo. Colocamos aqui a oferta, ensinamos sobre dízimo, ensinamos sobre ofertas, mas nós deixamos a pessoa fazer com alegria, fazer com amor, fazer de coração. Nós não ficamos pressionando ninguém. Mas quando nós vimos que ia precisar de ajuda para comprar os materiais, nós fizemos uma artezinha e colocamos lá. Porque o combinado foi esse. O dono falou, olha, você pode fazer o que você quiser aqui e você pode ficar o tempo que você quiser. Mas o que você mudar aqui para colocar na sua igreja, não vai entrar, né, como desconto no aluguel não. Só se for algum dano estrutural, né? Mas para arrumar tudinho, você pode fazer o que quiser. Mas vai ficar por conta de vocês. Combinado? Combinado. Porque isso foi o combinado. O aluguel é mais barato que alguns lugares, né? Então, uma coisa compensa a outra. E nós começamos a arrumar, eu fiz aquela arte ali, né, pedindo ajuda. E qual foi a experiência que eu tive? Porque as ajudas foram poucas, os irmãos sabem, são poucas pessoas que ajudam. A ajuda foi pouca, irmãos. Mas Deus, Ele é fiel. Porque aí eu tive uma experiência com Deus. Quando a ajuda foi pouca, eu falei para Deus, Deus, mas eu creio que o Senhor vai enviar a provisão. Sabe o que Deus me falou no meu coração? Deus, Ele falou, meu servo, quando você tem pouca ajuda da terra, você tem muita ajuda dos céus. Quando você tem pouca ajuda do homem, você tem muita ajuda de Deus. E aí no fim deste mês, foi sexta-feira, tive uma experiência com Deus. Sexta-feira estava levando a minha esposa para o serviço e falei para ela de manhã. Falei, Nilma, Deus, Ele é fiel. Não é que veio um aumento no meu salário esse mês, eu não estava nem esperando. Veio um aumento no meu salário, irmãos. Umas coisas lá da justiça, umas coisas que eu nem entendo. Umas causas da justiça lá, coisas que eu nem entendo o que é. Nós ganhamos esse mês e veio nesse pagamento. E eu não estava nem esperando. Aí Deus falou, meu servo, já que não se levantaram muitas vidas para ajudar essa obra, eu vou abençoar você, porque eu sei que o seu coração é aberto para a obra. Porque eu sei que você não vai reter. Eu sei que você vai trazer, né, através dessa provisão, tudo que a igreja precisa. E aí minha esposa às vezes fica até preocupada. Porque quando vê, só é a notícia. Eu nem falo antes. Só é a notícia. Ó, Nilma, encomendamos isso, encomendamos aquilo, encomendamos umas caixas novas, encomendamos isso e aquilo. Ela, William, falei, mas Deus já proveu tudo. É tudo calculado, é tudo programado, mas Deus, Ele já proveu tudo. Aí foi de manhã, quando eu falei com minha esposa, veio um aumento, eu não estava nem esperando, Nilma. Aumento já é bom. E quando a gente nem espera, é melhor ainda, né? É melhor ainda, irmão. Aí quando foi de tarde, estava ali, fui ver meu extrato, meu saldo, né? Quando foi de tarde, ainda liberaram umas horas extras, que tinha meses que não pagavam, liberaram tudo este mês também. E qual foi a experiência que eu tive com Deus, irmãos? É essa, quando você não fecha o coração para as coisas de Deus, irmãos. Deus, Ele não deve nada a ninguém, Ele devolve ao dobro, porque Ele sabe que você vai continuar investindo na obra dEle, com o coração aberto para a obra dEle. E este ano também o que eu agradeço é que Deus enviou mais vidas para ajudar. Porque no começo do ministério, a gente ralava muito mais, né? Era basicamente eu, minha esposa, meus filhos, né? Sempre tinha um irmão ou outro que ajudava também, mas a maioria trabalha também, eram poucos congregantes. Então, irmãos, eram poucas pessoas ajudando. Tinha dia que era só eu e Pedro ralando o dia todinho para fazer as coisas tudo. E eu não sabia fazer as coisas direito, né? A parte elétrica aqui, ó, nosso irmão Joab fez tudo, a parte elétrica. Eu não sabia mexer com isso, eu e Pedro. A gente saía emendando os fios tudo. Emendava um fio no outro e quando funcionava estava tudo certo. Vai ver que é por isso que a igreja começou até a dar curto-circuito. Né, irmãos? Mas, ó, eu quero dizer uma coisa. Sabe o que Deus fez? Deus, Ele levantou eletricista. Deus, Ele levantou pintor. Deus, Ele levantou obreiros para estar ajudando. Deus, Ele levantou irmãos para estar aqui enfeitando a igreja. Deus, Ele levantou até mesmo pessoas para fazer a mudança sem cobrar nenhum real. Porque Deus, Ele é fiel. E quando eu penso que as bênçãos tinham acabado, Deus, Ele me mostra de novo hoje no meu coração, meu filho, ainda está vindo mais bênçãos por aí. Então, irmãos,
os olhos do ser humano muitas vezes são enganosos também, não é só o coração. Nossos olhos também são enganosos, porque a palavra de Deus fala, Deus, Ele não vê como o homem vê. Talvez você olhe para um lugar simples, talvez você olhe para um lugar pequeno, mas Deus, Ele está olhando, é ali que eu vou operar os maiores milagres na vida de quem crê. Mas tem que crer, tem que abrir o coração e tem que colocar a sua fé em prática. A fé sem obras, ela é morta por si só. Não adianta só falar, Deus me dá, Deus faz, Deus eu preciso, Deus opera o milagre. Muitas vezes Deus, Ele vai colocar a nossa fé à prova. Estava conversando com a irmã Laiane hoje de manhã. Falei, irmã Laiane, nós estamos falando da questão da fidelidade, né? As primícias para Deus, os dízimos para Deus. E ela falando das experiências que ela teve, e eu contei uma que eu tive também. Assim que eu comecei a ser dizimista, chegou um mês, irmãos, que eu comecei a ficar endividado. Comecei a dizimar e tudo, com alegria, com amor e tudo, mas comecei a ficar endividado. Aí eu pensei, mas rapaz, o que é isso? Eu falei, mas quer saber de uma coisa? Estava devendo cartão, limite do banco, estava devendo várias coisas, empréstimo. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? O cartão espera, o limite espera. Quer saber de uma coisa? O BRB espera, o banco espera, mas as primícias vai ser para o meu Deus, porque eu sei que Ele é o Deus provedor. Sabe por quê? Porque às vezes Deus, Ele prova a nossa fé. Deus, Ele prova o nosso coração. Deus, Ele prova a nossa fidelidade. Porque ser fiel na abundância é fácil demais. Tendo muito, é muito fácil ser fiel. Deus, Ele vai nos provar e no pouco mesmo. É quando nós temos pouco é que Ele vai nos provar. Os irmãos lembram do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Tinha ali um jovem, esse jovem só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas tinha uma multidão ali para alimentar. Se esse jovem não tivesse fé, se esse jovem tivesse pensado, peraí, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos e quase 10 mil pessoas aqui, quer saber de uma coisa? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vou pegar meus 5 pães, meus 2 peixinhos, vou esconder e vou me alimentar e não vai faltar para mim. Se ele tivesse pensado nisso, irmãos, o que teria acontecido, né? Mas esse jovem, irmãos, colocou ali os peixinhos na mão de Jesus. Jesus colocou os peixinhos nas mãos dos discípulos e falou, vai lá e distribua para essa grande multidão que eu vou fazer um milagre acontecer neste momento. Veja que aquilo que Deus, Ele tem, Ele coloca nas nossas mãos para nós fazermos o quê? Partilharmos, irmãos. Não para retermos. E aí quando os discípulos foram ali, entregando os pães, os peixinhos, os pães foram multiplicando, os peixes foram multiplicando, o milagre aconteceu, e a Bíblia fala que aquela grande multidão se alimentou, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque Deus é assim, irmãos. Deus, Ele faz com abundância nas nossas vidas, irmãos. Além de alimentar a multidão, ainda sobrou. E Deus falou, olha, guarda tudo ali para que não se desperdice. Então Deus é fiel, irmãos. Seja fiel com Deus. Abra o coração para Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui já têm o coração aberto, mas não duvide das coisas que Deus pode fazer através da sua fidelidade, irmãos. Porque Deus, Ele nos prova. E aí quando eu fiz essa experiência com Deus, falei, olha, tudo vai esperar, mas a primícia do Senhor eu não vou mexer. Irmãos, vou falar uma coisa que eu vivo, não é uma coisa que eu ouvi falar, não é uma coisa que me contaram, não é uma coisa que eu assisti num filme, não. Temos até os personagens bíblicos, mas isso não foi eu que li na Bíblia, na vida de Abraão, na vida de Davi, não. Isso eu vivi. Desde esse momento, irmãos, que Deus provou a minha fé e que eu mesmo assim honrei a Deus com as minhas primícias, desse momento para cá, Deus nunca deixou faltar nada na minha vida e Deus só me abençoou de lá para cá. Quem me conhece sabe, não precisa aqui estar inventando história, irmãos. Minha vida era igual essa loja aqui no começo, toda feia. Minha vida era toda destruída. Quem olhava para mim falava, isso aí não dá futuro não. Quem olhava para este lugar aqui, quando abriram essas portas, estava tudo cheio de graxa, óleo, tudo sujo. Quem olhava para aqui pensava, isso aí não dá para ser uma igreja não. Mas Deus, irmãos, Ele é especialista em surpreender o ser humano. E aí Deus entrou na minha vida também, transformou a minha vida, e hoje aqui eu estou para testemunhar a todos os irmãos. Creia em Deus que Ele é capaz de fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Tem que crer, tem que ser fiel, tem que ter o coração aberto para as coisas de Deus, mas não é com interesse não.
Ah, vou fazer isso para ganhar aquilo. Não, irmãos. Tudo que nós precisávamos ganhar, nós já ganhamos. Ganhamos o perdão, ganhamos a misericórdia, ganhamos a salvação, ganhamos a transformação, irmãos. E hoje em dia nós só temos que agradecer e fazer de todo o coração para o nosso Senhor, irmãos. Então nós acreditamos no sonho, nós acreditamos na direção de Deus. E hoje nós estamos aqui até Deus falar que nós devemos ir para outro lugar. Mas enquanto Ele não falar, eu creio que Deus vai enviar vidas novas para este lugar. Deus, Ele vai enviar providências novas na minha e na sua vida. Mas Ele quer uma igreja unida. Porque hoje eu estava pensando o que é ser igreja. Eu estava pensando hoje comigo. Falei, o que é ser igreja? E Deus colocou no meu coração. Ser igreja é ser presente nos momentos de luta. Ser igreja é ser presente nos momentos de dificuldade. A igreja, ela se faz presente nos momentos da luta, não somente nos momentos da festa. Hoje em dia está tudo bonito aqui, irmãos. Mas Deus muitas vezes nos prova, quando está tudo acabado mesmo, e Ele quer ver a união da igreja. Ele quer ver a nossa união. A Bíblia ensina que nós somos como um exército. E o exército, o que ele faz? Ele guerreia. O exército, ele enfrenta batalhas. E um soldado não deixa o outro sozinho na batalha. O soldado, ele batalha junto. O soldado, ele não fica esperando para ver o que vai acontecer, não. O soldado, ele se torna linha de frente, ele guerreia junto. O soldado se torna um soldado valente de Cristo, irmãos, nesse grande exército. A igreja não pode se esconder. A igreja não pode ser ausente. A igreja não pode ser omissa. A igreja tem que ser ativa, irmãos, porque é Deus que nos garante a vitória. E os que vão na frente vão sendo guardados por Deus. Os que vão na frente vão sendo protegidos por Deus. Os que abençoam a obra de Deus vão sendo protegidos e abençoados cada vez mais, meus irmãos. Então a palavra de hoje é gratidão e a palavra de hoje é fé. Saia daqui nessa noite com a certeza que muitas coisas Deus vai fazer, grandes coisas Deus tem ainda para operar na minha vida, através deste lugar também, na sua vida, mas Ele quer cada vez mais uma igreja unida, uma igreja atuante, uma igreja que não se esconde, mas uma igreja que é luz, uma igreja que é sal, e aí Deus, Ele nos dá a vitória. Amém, meus irmãos? Só até aqui que Deus nos deu, né? Como eu falei, depois de tanta luta, irmãos. Olha uma experiência importante, né? Interessante. Irmãos, hoje eu acordei assim, quando acabou tudo assim, eu pensei, claro que tem um ajustezinho para fazer aqui, outro ali, né? Vamos colocar o nome de Jesus aqui, ó, acima de tudo, porque Ele é o nome que está acima de todo nome. Já encomendamos o nome de Jesus, mas o que o homem promete, né? Muitas vezes o homem falha, né, irmãos? Encomendamos ali, o vendedor me garantiu que ia entregar e não entregou ainda. Depois ele fala, a demanda está grande. Eu falei, então por que você me falou? A palavra de Deus fala que tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós vamos colocar o nome de Jesus aqui, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, irmãos. Tem coisas ainda para fazer. Mas quando eu olhei hoje para a igreja limpa, arrumada, eu não estava nem acreditando. Eu falei, Senhor, não acredito que já acabou, não. Quer dizer que hoje à noite eu vou poder descansar. Quer dizer que hoje à noite o Joabe, os irmãos, as irmãs que ajudaram também vão poder descansar também. Nosso irmão Jesuíno, todos que ajudaram aqui, irmãos, todos os irmãos. Então, a irmã Raimunda uma vez chegou aqui com a saia toda suja de tinta, eu falei, meu Deus do céu, ajudou o Marcelo. Então é bênção de Deus, irmãos, todos que ajudaram, as esposas dos irmãos que ajudaram também, né? Então eu pensei, Senhor, eu não estou nem acreditando que eu vou poder descansar hoje, estou nem acreditando que amanhã eu vou poder relaxar. E aí eu me lembrei quando nós reformamos a minha casa, né? A casa que nós compramos lá na 6. Quando nós compramos a casa também era toda acabada. Irmã Raimunda teve que derrubar metade da casa. Metade da casa teve que derrubar, ficou só metade em pé. Só a parte dos fundos que prestava ainda, da frente teve que derrubar tudo. E aí pensa, um trabalho. Claro que nós contratamos ali pedreiros, né, eletricistas, contratamos ali, mas eu também ajudava. Todo dia que eu chegava do trabalho tinha alguma coisa para fazer, tinha alguma coisa para limpar. Irmãos, pense no homem que ficou cansado. Foram mais de 3 meses assim, ó, de obra, de luta, de sujeira, e eu cansado, eu já estava ficando triste, já estava ficando depressivo. Falei, meu Deus, não acaba mais não. Aí teve um dia que a obra acabou, né? Acabou num domingo lá, acabou no sábado, no domingo, não sei. Aí eu tive que trabalhar na segunda. Quando eu trabalhei na segunda, irmãos, que eu cheguei, sentei no sofá e fiquei bobo. Fiquei abobado assim. Sentei no sofá, comecei a descansar, liguei a televisão e falei, não, senhor, não acredito não. Não acredito que eu não tenho nada para fazer. Eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer e estou me esquecendo. Eu não acredito que já acabou não.
Aí quando eu me lembrava que já tinha acabado, irmãos, quando eu conferia tudo, eu falava, não, já acabou, agora eu posso relaxar, agora eu posso descansar. Sabia que na sua vida também é assim? Às vezes você tem muito cansaço das lutas, muito cansaço das batalhas, mas vai chegar um dia que Deus ele vai te dar o refrigério. E ele vai falar, pode descansar meu filho, pode descansar minha filha, porque a luta foi grande, mas agora você pode descansar nos braços do Senhor, irmãos. Amém? Só quem crê aplaude o nome do Senhor nessa noite, até aqui que Deus nos deu, né, irmãos? E creia que Deus ele tem muito mais para fazer na minha e na sua vida. Então agora nós vamos voltar às atividades normal, quinta-feira consagração. Quinta-feira vem irmã Raimunda, depois a minha esposa vai explicar, né? Vai voltar às consagrações, a irmã Natália também que vem, né? As irmãs que vêm, irmã Laiane, todas que vêm para a consagração, irmã Edna, irmã Roberta está trabalhando, né? Mas as irmãs que vêm, a irmã vai aqui explicar sobre as consagrações. E no domingo nós vamos estar aí voltando ao estudo bíblico também, graças a Deus, um lugar abençoado para dar o estudo bíblico também. E culto da família normalmente, né? As atividades.